Mas antes de falar de Flamengo, galera, vou contar essa história aí para vocês. A seleção brasileira jogará de vermelho e preto na Copa do Mundo do ano que vem, 2026. O uniforme 2 será predominantemente vermelho em tons mais desbotado, com lixas pretas que se assemelham mais às manchas. O calção terá o mesmo formato, dando continuidade como se fosse uma peça só. A logo de Michael Jordan substituirá o símbolo da Nike. Pois é, o que vocês acharam dessa aí, cara? Quero a opinião de vocês. Vermelho e preto eu curto, isso aí não é segredo para ninguém. Jogar de vermelho e preto, seleção brasileira vai se dar bem, hein? E por falar em seleção brasileira, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, que é expert aí em mercado da bola, ele disse que CBF e Ancelotti chegaram a um acordo. E a proposta da CBF para o treinador é para que o treinador italiano assuma o comando da seleção brasileira a partir de junho, ou seja, antes do Super Mundial, competição que o Real Madrid vai disputar. Não será mais o Ancelotti, treinador do Real Madrid? Rapaz, bomba essa, hein, galera? Bomba. Eu particularmente gosto. Sou apaixonado por Jorge Jesus, mas o Ancelotti é muito mais treinador que o Jorge Jesus, sem sombra de dúvidas. Eu acho que seria fantástico para a seleção brasileira ter o treinador italiano no comando da equipe na próxima Copa do Mundo. E ó, a Copa do Mundo tá batendo a porta, cara. A CBF precisa correr, porque o planejamento para essa competição tem que ser iniciado. E se for o Ancelotti, vocês acham mesmo que ele está assistindo jogos dos clubes brasileiros, por exemplo? Claro que não, né? Então tem que começar logo esse planejamento, porque não dá mais para esperar. Vamos lá, pessoal. A Conmebol anunciou que a final da Libertadores desse ano de 2025 será em Lima, no Peru. Deu gatilho aí, né, torcedor rubro-negro? Eu sei que deu. Lembrando que em Lima foi a fantástica final do Flamengo contra o River Plate, que o Flamengo venceu de virada com 2 gols do Gabigol nos minutos finais. 2-1 Flamengo. Na ocasião, o Flamengo voltando a ser campeão da Libertadores depois de 38 anos. Eu sei que dá gatilho. Os torcedores do Flamengo nas redes sociais gostaram bastante do anúncio da Conmebol. Será que vai acontecer de novo? Tem chance, por que não? O Flamengo é um dos favoritos aí na Libertadores, embora tenha começado mal a fase de grupos. E por falar em Libertadores, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores Sub-20 e vai encarar nada mais, nada menos que o Barcelona no Mundial Sub-20. Jogo marcado para o dia 23 de agosto, será no Maracanã, informação que a gente trouxe em primeira mão. E eu estava conversando com uma pessoa da Conmebol, essa pessoa me disse o seguinte: a Conmebol vai tratar essa partida como a final mais importante da história da competição até o momento. Por ter sido o campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo teve o direito de escolher o local do jogo, por isso que vai ser no Maracanã de novo, tal como foi ano passado, que o Flamengo ganhou a Libertadores Sub-20, e aí escolheu o Maracanã, e agora o Maracanã foi escolhido novamente pelo Flamengo. Isso é algo acordado entre Conmebol e UEFA, que o campeão da Libertadores escolhe o local do jogo, escolhe o mando do jogo. Então, por isso, o Flamengo escolheu ano passado e está escolhendo esse ano também. O valor dos ingressos será definido pela Conmebol e a ideia da entidade é lotar o Maracanã, inclusive vai colocar bilhetes, uma parte do Maracanã, com preços populares para o Maracanã lotar. Eles querem fazer o Maracanã lotar, ser uma bonita festa, e tem tudo para ser uma bonita festa. É impossível o torcedor do Flamengo, no 23 de agosto, um sábado à tarde, não querer ir ao Maracanã para ver Flamengo e Barcelona, mesmo que seja a equipe sub-20 jogando. Finais do Mundial Sub-20, vamos lá, vamos recordar. 2022, Peñarol 1, Benfica 2. 2023, Boca Juniors venceu nos pênaltis o Alkmaar, lá em Buenos Aires, na Alain Bombonera. E ano passado, 2024, o Flamengo venceu o Olympiacos por 2-1 no Rio de Janeiro, aqui no Maracanã. Pessoal, falando sobre o elenco profissional do Flamengo, hoje foi dia de folga para o elenco, depois do fantástico jogo que eles protagonizaram diante do Corinthians. Eu fiz a minha análise aqui, fiz lá no SBT, para mim foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, quiçá dos últimos meses aí, porque foi uma partida... E eu gosto sempre de falar isso, cara. Quando o coletivo do Flamengo vai bem, dificilmente o Flamengo não faz um grande jogo e não sai de campo vitorioso. Quando o coletivo não vai bem e alguém se destaca individualmente, é muito difícil vencer o Flamengo. Foi contra o Vitória, por exemplo. Individualmente o Arrascaeta se destacou e acabou dando a vitória ao Flamengo.
Quando o coletivo vai bem, individualmente os jogadores vão muito bem, pô, o Flamengo é avassalador. E foi o que aconteceu contra o Corinthians. Coletivamente, partida impecável. Individualmente, partida impecável. Ninguém foi mal no jogo, muito pelo contrário. E o Flamengo foi avassalador em cima do Corinthians. E a folga nessa segunda foi apenas para o elenco, porque José Boto e Felipe Luiz marcaram presença no CT e se reuniram com os outros setores envolvidos ali no planejamento do futebol. Por que essa reunião? Porque o Flamengo agora tem 3 jogos fora de casa por 3 competições diferentes. Na quinta-feira agora, dia 1º de maio, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. No dia 4 de maio, vai viajar para pegar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, tá? No domingo. E o Flamengo depois viaja para a Argentina para pegar o Central Córdoba. No confronto com, pelo que eu apurei, tá? Isso é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. No confronto com o Botafogo da Paraíba, a ideia da comissão técnica é preservar alguns jogadores, dando aquele famoso controle de minutagem, e dar oportunidade também para atletas que não têm recebido muitas chances. Matheus Cunha, por exemplo, Felipe Luiz ontem na coletiva, já cravou, vai ser titular na meta rubro-negra. Matheus Gonçalves é um jogador que a comissão técnica quer dar mais minutagem também. Então vale você... Eu, por exemplo, eu daria minutagem ao João Vitor, zagueiro, jovem zagueiro, destaque da categoria de base do Flamengo. Felipe Luiz é apaixonado por ele. Daria minutagem a Alexandro, caso ele fique à disposição da comissão técnica. Então, tá certa a diretoria, a comissão técnica em poupar contra o Botafogo da Paraíba e tem que priorizar os jogos contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. Sobretudo o Central Córdoba. O Flamengo tem que vencer esse jogo na Argentina para ficar mais tranquilo no grupo da Libertadores e aí tudo voltar ao normal, digamos assim, na temporada. E pegar o Cruzeiro lá, galera, em Belo Horizonte, embora o Cruzeiro tenha vencido o Vasco nesse final de semana, mas eu vi o jogo, o Vasco merecia pelo menos o empate ou até mesmo ganhar a partida, porque o Cássio fez milagres. O Cruzeiro veio muito mal. E por falar nisso, tem até um reencontro, né? Flamengo e Gabigol vão se reencontrar aí. Tem também reencontro com o Fabrício Bruno. É um jogo interessante. O Flamengo chega como favorito, porque o Cruzeiro está muito mal das pernas, vivendo uma crise interna. Dudu sai ou não sai. Aqui no Flamengo, nada de crise. Inclusive, o Pedro voltou muito bem da sua lesão. E 7 atacantes, olha essa lista, 7 atacantes que o Pedro já igualou ou ultrapassou com os 4 gols em 5 jogos pelo Flamengo em 2025. Ele igualou Borré, do Internacional, que tem 4 gols em 19 jogos, Caleri, do São Paulo, 3 gols em 18 jogos, Luciano, do São Paulo, 3 gols em 18 jogos, o próprio Juninho, do Flamengo, 3 gols em 15 jogos, Igor Jesus, do Botafogo, 3 gols em 16 jogos, Dudu, do Cruzeiro, pelo menos por enquanto, deve sair, 2 gols em 17 jogos, e Vitor Roque no Palmeiras, 0 gol em 11 jogos. Caraca, o Vitor Roque já tem 11 jogos pelo Palmeiras. E o camisa 9 do Flamengo já ostenta 4 gols em apenas 3 jogos no Brasileirão, com apenas 134 minutos em campo, resultando em uma média de 1 gol a cada 33 minutos. Pedro está na vice-artilharia da competição, atrás apenas de Arrascaeta, seu companheiro, que tem 5 gols em 5 jogos na competição. O Pedro voltou voando, galera, não tem jeito. Agora, torcer para ele continuar tendo esse aproveitamento. Arrisco a dizer que Pedro faz pelo menos aí 30 gols na temporada, se continuar nesse ritmo aí, porque o Flamengo cria muitas oportunidades, e criando muitas oportunidades, o Pedro tem mais chances e, consequentemente, bota mais bola na rede, porque ele é matador. Beleza, galera? Uma ótima semana a todos vocês. Beijo, forte abraço, tamo junto e fui!